Como é que vai, galera? Espero que esteja tudo bem com todos. Mais um jogão hoje no Campeonato Brasileiro, hein? Fluminense e São Paulo hoje fizeram uma bela partida de muitos gols, de busca pela vitória o tempo todo. E estão todos de parabéns, tanto as equipes como os treinadores, as torcidas também. E mais um jogo bom, né? Pelo Campeonato Brasileiro, temos tido jogos bons também pela Copa do Brasil. E o Fluminense começou pressionando, jogando no campo do adversário sem se intimidar. É uma característica desse time do Fluminense, da mentalidade do treinador, do Fernando Diniz, né? Começaram ocupando aquele lado direito ali, com muita gente, inclusive. O lado esquerdo chegava a estar deserto, não tinha ninguém. Aquela troca de passe, os jogadores pertos uns dos outros, trocando passe e envolvendo o lado esquerdo da defesa do São Paulo até com uma certa facilidade. Insistiram pelaquele lado direito, pela meia direita, insistiram. O Cano teve duas oportunidades. O Cano é muito bom, gosto muito do Cano. Mas hoje ele não estava com a pontaria boa. Infelizmente não acertou o gol, que é uma característica dele. Ele chuta bem a gol, bate de primeira. Eu gosto de atacante assim, que chega batendo. Eu acho que isso é uma vantagem. Grandes jogadores, matadores do futebol brasileiro eram assim, né? Inclusive os que conseguiram um número grande de gols, né, na carreira, eles chegavam batendo. O cara ser ambidestro e bater de primeira, para mim, são características que enriquecem o desempenho do atacante, né, do centroavante, no caso. E o Cano teve duas oportunidades ali, que poderia ter aberto o placar, né? Logo no início da partida. O São Paulo não conseguia evoluir, passar para o campo do Fluminense, segurar a bola lá, né? E o início do jogo foi assim, do Fluminense pressionando para roubar a bola e depois tocando, envolvendo e explorando aquele lado direito. E foi numa perda de bola do Patrick no ataque, né? Deu mole, perdeu a bola lá no ataque. Rapidamente o Fluminense partiu para o ataque, rapidamente. André invadiu, né, o campo adversário, procurou aquele lado direito. A intenção dele, você vê pelo posicionamento, pela postura dele, era enfiar a bola para um companheiro ali na direita, que no caso, especificamente nessa jogada, estava bem marcado. Entendeu? Então o que acontece? Ele desiste. O André desiste de enfiar a bola e puxa a bola para a canhota, para dentro do campo. Entendeu? Nessa situação, ele matou a defesa do São Paulo, né? Porque aquele zagueiro, o capitão do São Paulo, que tinha que ficar posicionado ali de frente entre o André e o gol, né? O Diego Costa, ele ao invés de ficar ali, porque já tinham dois companheiros, um na lateral e um na quarta zaga ali do lado dele, marcando o ataque do Fluminense por ali. Ele tinha que tentar interceptar o arremate do André. Mas o que ele faz? Quando o André ameaça enfiar essa bola na direita, o Diego Costa corre para ir cobrir, já tendo um companheiro ali que poderia ter feito isso. Ele não teria condições de cobrir essa jogada, até estava distante da jogada. Ele iria chegar vendido no lance se isso acontecesse. E ele abandona o posto dele ali de frente, dentro da área de frente, e vai para lá. Quando o André puxa para a esquerda, para a canhota dele, para dentro do campo, não tem ninguém na frente dele, só o gol lá com o goleiro. Ele acerta um belo arremate, entendeu? E inaugura o placar, 1-0 Fluminense, lá dentro do Morumbi, entendeu? Sem se intimidar com nada. Por incrível que pareça, depois de tomar o gol, né? O São Paulo, que foi obrigado a fazer duas substituições ali, duas por contusão e mais uma terceira por
por opção tática do Rogério Ceni. O Rogério Ceni não faz cerimônia de substituir, né? Ele, no jogo passado contra o Palmeiras, ele mudou ali o enredo do samba, botando o Luciano em campo no intervalo, e agora colocou o Wellington, que também mudou o enredo do samba. Ou seja, o time do São Paulo, ele equilibrou o jogo e passou ele aí para cima do Fluminense, e usando o lado esquerdo do Fluminense, do São Paulo, ali em cima do Samuel. Entendeu? Então, o Wellington e Patrick, principalmente, passaram a ocupar ali aquele espaço e a tentar fazer o gol. E foi numa levantada de bola dentro da área do Fluminense que o São Paulo chegou ao empate. A defesa do Fluminense, na minha opinião, estava marcando errado porque estava marcando a bola, não era uma questão nem de posicionamento. Ela estava marcando a bola. Quando você marca a bola, meu amigo, você tem muita chance de levar gol. Você tem que marcar o jogador, os jogadores, entendeu? E o time do Fluminense estava marcando a bola. A bola ainda resvalou na cabeça de um jogador, que eu acho que foi o Martinelli, que foi o tempero, né, para o empate. A bola, esse toque na bola, né, essa cabeçada, ainda matou mais ainda a defesa do Fluminense. Caiu sozinho para o Luciano meter a testa e botar lá dentro e empatar o jogo. O Luciano é um bom jogador. Eu volto a repetir. Eu lembro dele aqui da época carioca, jogando no próprio Fluminense. Eu acho que o Fluminense deu mole em deixar ele sair. Entendeu? Ele tem feito gols nas últimas partidas. Se não tiver enganado aqui, foram 6 gols, tinham sido 6 gols nas últimas 4 partidas, agora fez mais um, e botou ela lá dentro, 1-1. O São Paulo já tinha equilibrado o jogo, e quem estava nesse momento acuado era o Fluminense, né? Muito bom o jogo, com alternativas, com mudanças, os dois querendo a vitória. Dá gosto de ver, cara. Dá gosto, mano. Dá gosto de ver. Jogo assim dá gosto. Os dois treinadores pedindo, querendo, exigindo dos seus comandados a vitória, né? Um jogo que não era faltoso, um jogo voltado para o futebol, entendeu? E com alternativas. Após o gol, o São Paulo começou a pressionar do outro lado, em cima do lateral esquerdo do Carioca, lá, o lateral esquerdo do Fluminense, e criou ali 2 ou 3 situações de linha de fundo, de triangulações, insistindo ali, e numa dessas, o cruzamento para o Patrick, e ele desempata o jogo 2-1, numa virada sensacional dentro do Morumbi, para delírio da torcida. Mas nós sabíamos, nós, os espectadores, sabíamos que muita água ainda ia passar debaixo daquela ponte, né? Porque o time do Fluminense é um bom time, é um time que eu gosto, é um time leve, com personalidade, ofensivo, que toca bem, troca bem passes e que joga para frente, né? E nós sabíamos que o segundo tempo seria sensacional. O Fluminense não se conformaria e o São Paulo iria tentar tirar proveito disso, né? E foi o que aconteceu, né? Houve a troca do Lucas Claro pelo Felipe Melo. Eu não sei se foi por contusão, né? Se o Lucas Claro se machucou. O Nino é um furo acima desses jogadores ali na defesa do Fluminense, né? Ele realmente tem que ser o titular. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que ele fez falta, porque os outros zagueiros também são bons, né? Ainda tem ali outros jogadores, o David Braz, o próprio Lucas Claro, o Manuel, e eu acho que é um bom nível de zaga, né? Mas o Nino está acima. Eu não consegui entender o porquê que o Lucas Claro saiu, porque na realidade
Ele não estava fazendo uma má partida. E entrou o Felipe Melo. Eu, particularmente, gosto do Felipe Melo como volante. O Felipe Melo, como zagueiro, ele ainda não me convenceu, né? Pode ser que isso venha a acontecer. Eu me lembro que o Vanderlei Luxemburgo o lançou lá no Palmeiras, ele firmou nessa posição, né? E não mais saiu. Veio para o Fluminense, manteve essa linha, está jogando de zagueiro. Eu acho ele mais útil, com melhor desempenho, como volante. Como zagueiro nem tanto. Mas não jogou mal não hoje como zagueiro. Não jogou mal não, né? Então, verdade seja dita. Mas o que aconteceu? O São Paulo voltou no segundo tempo a explorar aquele lado esquerdo lá, em cima do Samuel, né? E o Patrick entrou sozinho e chutou uma bola para fora. Ali ele sozinho desperdiçou, chutou a bola para fora. O São Paulo se mostrava perigoso nos contra-ataques. Saiu um segundo, poderia ter saído um segundo gol do Luciano que estava impedido, entendeu? Mas mostrava o quanto aquilo ali estava vulnerável, aquela lateral. O Samuel é um bom lateral, entende? Mas os laterais do Fluminense hoje, eles estavam se mandando e esquecendo um pouco a postura defensiva, né? Muito ofensivo os dois. Eu gosto de lateral ofensivo. Eu gosto, mas tem que haver uma cobertura, não é verdade? E apesar do time do Fluminense ser muito bem treinado, mas o São Paulo estava conseguindo espaços, né? Conseguiu no primeiro tempo pelas duas pontas e estava conseguindo pelo lado esquerdo do ataque dele, do São Paulo, no segundo tempo, lado direito da defesa do Fluminense. Não é verdade? E o jogo muito franco, muito o Fluminense tentando a vitória, o São Paulo se defendendo e saindo no contra-ataque, entendeu? E o jogo em aberto. O jogo em aberto. O jogo em aberto. O jogo ficou lá e cá, entendeu? E o Fluminense, numa jogada pela direita, a bola cruzou a área, o Cano na pequena área, com um gol escancarado, ia fazer o gol, mas houve um toque, parece que do goleiro, desviou e tirou dele o que seria o gol de empate do Fluminense, né? O Cano é um artilheiro muito bom, é um dos atacantes que eu gosto, é o Cano. Teve uma passagem muito boa pelo Vasco da Gama, era ídolo lá, a diretoria tentou mantê-lo, mas realmente não conseguiu. Ele veio para o Fluminense ainda bem, que o povo carioca, o povo brasileiro, de uma maneira geral, que ele podia ter ido para fora do país, né? Apareceram propostas. Ele procurou continuar no Rio de Janeiro, priorizou a proposta do Fluminense, né? Levou um tempo ali com negociações e tudo mais, e ele não queria mudar a residência dele, ele se identificou com o Rio de Janeiro, né? E ele é um jogador, é um matador, cara. O Cano é um matador, é o autêntico matador. Eu gosto muito. Mas hoje, realmente, e essa bola foi o toque, o desvio que impediu que ele empatasse o jogo. Na sequência da jogada, houve o escanteio e logo após levantaram a bola. E dessa vez foi o São Paulo que marcou errado, marcou a bola, né? Talvez nem tão errado quanto o Fluminense foi marcando a bola quando levou o gol do Luciano, porque nessa o Marcão adentrou a área, penetrou, né? Veio de fora para dentro da área. Mas mesmo assim, na minha humilde concepção, a marcação estava errada. Porque você tem que marcar o jogador, você não tem que estar olhando a bola, até tem que olhar, mas depois que você souber onde está o jogador. Então, o Marcão não podia ter, alguém já teria que estar perto dele. Porque você se anula como defensor, mas anula o atacante também. Então, é vantagem para você. Dentro da defesa, o empate é vantagem para o zagueiro, para a defesa.
E o Marcão foi lá de novo e pimba, de cabeça, botou lá dentro 2-2. Emocionante, emocionante. E o jogo continuou. Nesse lá, cá. Os dois procurando, as duas equipes, os dois times procurando a vitória. Parecia que alguém iria ganhar mesmo, né? Apesar de eu achar que o empate foi merecido, né? Mas se alguém faz o terceiro gol ali e ganha, não seria injustiça, não. Até porque esse negócio de injustiça em futebol não existe, né, cara? Não existe isso. Ali está em aberto o tempo todo. Futebol é legal, é maneiro por causa disso, né? Tá sempre tudo em aberto. Quem resolve são os deuses do futebol. E o time do São Paulo ainda teve uma chance com o Calegari, mas estava impedido, e o goleiro Fábio fez uma excelente defesa. Aquilo ali devia até ter valido só para a defesa dele ter podido entrar, né, para o jogo, para o arquivo da coisa toda, porque foi um defesão do Fábio, um excelente goleiro, né? Excelente goleiro. Ele, lá no início da década ali de 2000, quando jogava no Vasco, você já via o quanto ele era bom, né? Depois voltou para o Cruzeiro, ficou lá décadas, é o jogador que mais jogou pelo Cruzeiro. E não é à toa, né? Fez uma defesaça no chute do atacante do São Paulo, mas o jogo já estava parado, foi parado porque ele estava em impedimento, né? E foi isso, a expectativa até o final do jogo de quem ganharia aquela partida, quem faria o terceiro gol. Um detalhe muito importante é que a entrada do Nonato e do Natan fizeram muito efeito. O Nonato, sempre que entra muito bem, né? Eu gosto muito desse jogador. Ele não é tão bom quando começa o jogo, mas é engraçado que isso sempre existiu no futebol, né? Existem jogadores que quando entram na partida, no decorrer da partida, eles causam muito mais do que quando eles começam o jogo. Eu não vou nem rotular o Nonato dessa maneira, entendeu? Eu acredito que ele possa, entrando desde o início, ter um bom desempenho, né? Mas até agora, até o momento, tem acontecido isso, e nós já vimos isso acontecer no futebol com vários jogadores, né? Melhor esse jogador entrando do que começando o jogo. Uma lembrança bem recente de um jogador assim é aquele Michael, né, no Flamengo, que atuava bem quando entrava também de início, mas ele entrando durante a partida era eletrizante, né? E tinha um desempenho muito maior. E o caso do Nonato é parecido. O Nonato, sempre que ele entra, ele melhora o time, ele cria, ele acrescenta muito. E hoje, Nonato e Natan novamente, depois do jogo contra o Cruzeiro, né, também, eles modificaram. O Fernando Diniz foi muito assertivo na substituição, né? O Ceni foi muito assertivo colocando o Wellington, e o Rogério Ceni foi muito assertivo colocando Nonato e Natan. E isso ajudou o Fluminense a chegar ao empate e a almejar a virada, né? Foi muito bom o jogo, muito bom o jogo. Eu gostei muito, mais um jogo de ótima qualidade, né? De dois treinadores assim da nova geração, né? Não são tão novos, mas em relação à geração como treinador, eles são ex-jogadores, jogaram até Rogério Ceni até pouco tempo atrás. Fernando Diniz não tão recente, mas também não tem esse tempo todo. E jovens com uma mentalidade assim boa, diferente, né, do que a gente vem vendo há alguns anos aqui no Brasil, né, de aquela falta tática que eu odeio, meu amigo, é falta tática, ou coisa nojenta, a tal da falta tática. Ah, mas é necessário, Luiz Renato, fazer uma falta tática. Ah, meu amigo, tem várias coisas necessárias no mundo que eu também, enfim, não admiro tanto.
e o jogo franco, aberto, técnico, na verdade, tático, de movimentação. Quando você vê o jogo passou, já acabou. Por quê? Porque foi bom. Passa rápido. Você vê, já está no intervalo. Aí você vê, já acabou. Fala, pô, acabou, acabou. Por quê? Porque estava bom, passa rápido. E hoje foi mais um jogão. Tá de parabéns o tricolor carioca, tá de parabéns o tricolor paulista, certo? Os treinadores, as torcidas, e vamos ficar aí acompanhando os próximos capítulos. O Fluminense tá lá no topo, na cabeça lá da tabela de classificação, muito bacana isso. Há quanto tempo a gente não via isso, né? E tá acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer nesse restante campeonato. Tem um segundo turno inteiro ainda pela frente. Tomara que essas equipes evoluam mais ainda, justamente para nos proporcionar essas partidas agradáveis e bonitas e emocionantes, né? Eu gostei muito do jogo hoje, tá? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!